Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2011 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na figura abaixo, o círculo está inscrito no triângulo equilátero. Dizer que o círculo está inscrito significa dizer que ele tangencia os três lados do triângulo equilátero. Se a equação do círculo é x² mais y² é igual a 2y, então o lado do triângulo mede. Então eu tenho aqui. Em primeiro lugar, vamos tentar achar as coordenadas do centro desse círculo. E para isso nós temos que completar o quadrado nessa equação. Eu vou copiar essa equação aqui. É x² mais y², vou passar o 2y para o lado esquerdo, é igual a 0. Bom, a parte do x já está completo o quadrado, né? Simplesmente x², isso significa que a coordenada x do centro do círculo é 0. E, de fato, né, o centro do círculo está mais ou menos aqui, em cima do eixo y, portanto, a coordenada x é 0. Falta agora completar o quadrado na parte do y. Bom, nós já temos um coeficiente 1 aqui no y, né? Nós temos um 1 multiplicando o y ao quadrado. Então, para completar o quadrado, nós pegamos a metade do coeficiente do y ao quadrado. Então, a metade de menos 2 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é mais 1. E agora nós somamos esse mais 1 dos dois lados da equação. Então, eu somo um mais 1 aqui e aqui. Então, eu fico com x² mais y² menos 2y mais 1 é igual a 1. x² mais... Agora, nós podemos transformar isso aqui num quadrado, né? y² menos 2y mais 1 é y menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. E, portanto, a coordenada y do círculo, aliás, a coordenada y do centro do círculo é igual a 1. Então, o centro do círculo está aqui no ponto 0, 1. Né? Porque, lembre-se, nós sempre vamos ter na seguinte forma, y menos a coordenada y do centro ao quadrado. Então, o 1 corresponde ao y do centro. E esse 1 que ficou aqui do lado direito é o raio elevado ao quadrado. Então, o raio da circunferência é igual a 1. E, de fato, né, essa medida aqui, que é um dos raios da circunferência, é 1. Mas a questão pede o lado do triângulo, né? E para descobrir o lado do triângulo, nós poderíamos usar esse triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui. Se eu descobrisse essa medida aqui, isso seria igual a metade do lado do triângulo equilátero, né? A outra metade está aqui do lado esquerdo, e daí eu saberia, então, o lado do triângulo. Mas para descobrir essa medida aqui, eu vou escrever aqui a metade do lado, eu tenho que saber ou esse ângulo aqui. Vamos descobrir esse ângulo, eu acho que é o mais fácil. Esse ângulo, ele é a metade do ângulo central desse triângulo equilátero. O ângulo central seria esse ângulo aqui. É o ângulo que liga dois vértices consecutivos e o centro. Aliás, é o ângulo formado pelo centro e dois vértices consecutivos. E como o triângulo é equilátero, nós podemos usar aquela fórmula dos polígonos regulares. O ângulo central é 360 graus dividido pelo número de lados do polígono, que é 3 no caso. Então, o ângulo central é 120 graus. Se o ângulo central é 120 graus, esse pedaço aqui mede 60 graus. E como é que eu sei, aliás, que vai ser a metade, exatamente a metade? Bom, porque essa reta aqui, ela está formando um ângulo de 90 graus com o outro lado do triângulo, ou seja, ela é uma altura do triângulo. E nós sabemos que num triângulo equilátero, a altura coincide com a mediana e coincide com a bissetriz. Eu já demonstrei isso num vídeo, inclusive. Eu demonstrei para um triângulo isósceles, mas o triângulo equilátero também é isósceles. Então, ele vai formar um ângulo de 90 graus, vai repartir o lado do triângulo ao meio e, além disso, vai ser uma bissetriz, ou seja, vai dividir os ângulos ao meio. Então, por isso que eu sei que se o total é 120, aquela parte ali vai ser a metade, que é 60.
E agora eu devo ter confundido você, mas se isso confundiu você, simplesmente esqueça e aceite que é metade, né? Que é 60 graus. Visualmente, isso é razoável. Então, vamos desenhar o triângulo retângulo aqui para sair dessa bagunça. Aqui está o ângulo de 60 graus, aqui está o lado sobre 2, aqui está o 1. E, portanto, eu tenho o cateto oposto e adjacente. Lá no SOHCAHTOA, nós sabemos que o que lida com oposto e adjacente é a tangente. Né? Então, a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo adjacente, que mede 1. E, aliás, nós nem precisamos escrever esse dividido por 1, porque não muda nada. Tangente de 60 graus é a raiz quadrada de 3. Isso é igual a metade do lado. Portanto, o lado é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Isso é a alternativa B. Vamos para a próxima questão. 47. No hexágono regular representado na figura abaixo, os pontos A e B possuem, respectivamente, coordenadas 0, 0 e 3, 0. Então, aqui está o ponto A, nas coordenadas 0, 0, e o ponto B, nas coordenadas 3, 0. E ele diz que o hexágono é regular, ou seja, todas as medidas e todos os ângulos internos são congruentes. Né? Se um segmento mede x, todos os outros medem x. Se um ângulo mede alfa, todos os ângulos medem alfa. E, imediatamente nós vemos que a medida desse hexágono regular, a medida do lado, é 3, né? Porque essa medida aqui de A até B é 3, eles estão separados por 3 unidades, então todas as outras medidas vão ser 3 também. 3, 3, 3, 3, 3. E aqui eu simplesmente coloquei as alternativas, eu esqueci de digitar o que a questão pede, mas a questão pede qual é a equação da reta. A equação da reta que passa pelos pontos E e B. Então, a equação da reta EB. Isso é o que a questão pede. Então, para saber a equação da reta EB, nós já sabemos as coordenadas do ponto B, né? Falta descobrir as coordenadas do ponto E, e daí nós podemos, então, achar a equação da reta que passa por esses dois pontos. E eu já percebo aqui que o ponto E está bem em cima do eixo Y. Portanto, a coordenada x do ponto E é 0. Né? A coordenada x do ponto E é 0. Falta encontrar a coordenada y dele. E a coordenada y do E nada mais é do que a medida desse segmento aqui, né? É a medida do segmento AE. Isso é a coordenada y do ponto E. E como é que eu posso descobrir a medida desse segmento? Bom, eu acho que você está enxergando aqui um triângulo. Nós sabemos dois lados desse triângulo, que medem 3. E se nós soubéssemos essa medida, se nós soubéssemos esse ângulo aqui, nós poderíamos usar a lei dos cossenos e descobrir a medida do segmento AE. Bom, e nós temos como achar a medida desse ângulo, né? Em primeiro lugar, a soma dos ângulos internos de um hexágono regular é dada por... Lembre-se, né, em qualquer polígono, a soma dos ângulos internos é dada por o número de lados menos 2 vezes 180 graus. O hexágono tem 6 lados, então 6 menos 2, 4, vezes 180 graus é igual a 720 graus. E como eu tenho 6 ângulos internos, para achar a medida de um desses ângulos internos, eu tenho que dividir o total por 6. 720 graus por 6 é 120 graus. Então, os ângulos internos de um hexágono regular medem todos 120 graus. Esse ângulo aqui é vou escrever aqui, é 120 graus. E agora, então, nós podemos usar a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos é a minha... Eu até poderia aqui tentar usar o teorema de Pitágoras, desenhando o triângulo retângulo, mas a lei dos cossenos é a minha lei trigonométrica favorita. Eu acho que ela serve para uma grande variedade de casos. Então, vamos usar ela.
A lei dos cossenos diz que AE ao quadrado, a medida do segmento AE ao quadrado, é igual à soma das medidas dos quadrados dos dois lados. Então, é 3 ao... Aliás, é a soma dos quadrados das medidas dos dois lados. Então, é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois lados, menos 2 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, vezes o cosseno de 120 graus. Eu já fiz alguns vídeos sobre a lei dos cossenos. Então, AE ao quadrado é igual a 9 mais 9, 18, menos 2 vezes 3 vezes 3 é 18, vezes o cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus é menos 1 meio. Menos 1 meio. E caso você não lembre disso, você pode fazer a circunferência. O 120 graus está mais ou menos aqui. Aqui é o cosseno de 120 graus. Você pode desenhar aqui um ângulo correspondente no primeiro quadrante, que seria os 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1 meio e, portanto, o cosseno de 120 é menos 1 meio. Então, AE ao quadrado é igual a menos 18 vezes menos 1 meio é mais 9. 18 mais 9 é 27. Portanto, AE é a raiz quadrada de 27, que é igual a raiz quadrada. 27 é 3 ao quadrado vezes 3. Isso é igual a... Eu posso separar as raízes. Isso é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 3. Então, a medida do segmento AE é 3 vezes a raiz quadrada de 3. E isso nós vimos também é a coordenada y do ponto E. A coordenada y do ponto E é 3 vezes a raiz quadrada de 3. Agora que nós conhecemos as coordenadas dos dois pontos, vamos encontrar a equação da reta que passa por eles, que é essa reta aqui. Observe que na resposta as retas estão na forma inclinação-corte. O termo que multiplica o x é a inclinação da reta e o termo independente é onde a reta corta o eixo y. E aqui nós já vemos, né, a reta corta o eixo y justamente na coordenada y do ponto E. Ela corta o eixo y aqui no 3 raiz quadrada de 3. Então, isso já elimina a letra B, a letra E e a letra C. Sobram as letras A e D, cujo termo independente confere. Então, agora falta descobrir a inclinação dessa reta, né? Para descobrir a inclinação é igual à variação em y dividido pela variação em x. A variação em y do ponto E até o ponto B, bom, no ponto E, a coordenada y ela era 3 vezes a raiz quadrada de 3. E a coordenada y no ponto B é 0. Então, a variação em y foi menos 3 vezes a raiz quadrada de 3. Claro que vai ser negativo, porque a reta é decrescente. Dividido pela variação em x. A variação em x foi simplesmente 3, né? A coordenada x do E é 0 e a coordenada x do B é 3. Então, a variação em x foi 3. Então, a inclinação é menos a raiz quadrada de 3. Portanto, a equação da reta vai ser y é igual a inclinação vezes x mais o lugar onde ela corta o eixo y, então mais 3 vezes a raiz quadrada de 3. Isso é a alternativa A. Então, era isso por esse vídeo. Espero que eu não tenha confundido ninguém.